Olá, gostaria de saber se algo assim já aconteceu com vocês. Nunca me sentir tão humilhada. Foi em um jantar no luxuoso restaurante. O impacto foi tão rápido que eu quase não processei. A palma da mão dele encontrou meu rosto antes mesmo que eu pudesse reagir. O restaurante inteiro silenciou. As taças de cristal tilintaram sobre a mesa, e o garçom que servia o vinho congelou no lugar. Minha pele ardia, mas não tanto quanto a vergonha que subiu pelo meu corpo. Todos viram. Mas ninguém fez nada. A noite havia começado como todas as outras, um jantar luxuoso ao lado do homem que todos admiravam. Leonardo Vasconcelos, magnata dos negócios, respeitado, temido. Meu marido. As pessoas o saudavam com apertos de mão, elogios e risadas forçadas. Eu, como sempre, permanecia ao seu lado, um passo atrás, sorrindo no momento certo, cumprimentando da forma adequada. Era assim que funcionava. Mas algo nele estava diferente naquela noite. Desde que entramos no restaurante, senti sua tensão. Seu aperto no meu pulso foi mais forte que o normal quando nos sentamos. Eu sabia ler os sinais. Um copo de vinho colocado no lugar errado, um sorriso trocado com a pessoa errada, um deslize sequer. Tudo podia ser suficiente para provocar sua ira. A comida foi servida. Pratos meticulosamente decorados, vinhos escolhidos a dedo. A conversa entre nós era quase inexistente. Cada garfada minha era medida, cada movimento calculado. Mas então aconteceu. O garçom se aproximou para preencher minha taça, e sem perceber, esbocei um sorriso educado. Nada demais. Mas foi o suficiente. Os olhos de Leonardo escureceram. Seu maxilar travou. E antes que eu pudesse me preparar, senti o golpe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garçom ainda segurava a garrafa de vinho, imóvel. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras pareciam chocadas. Mas ninguém disse nada. Leonardo se recostou na cadeira como se nada tivesse acontecido. Pegou o guardanapo, limpou os cantos da boca e voltou a cortar seu filé. Seu anel dourado refletia a luz do lustre enquanto sua mão deslizava tranquilamente pelo talher. Eu não me mexi. Não podia. Meu corpo tremia por dentro, mas minha expressão continuava intacta. Anos de prática me ensinaram que mostrar reação era um erro. Ao longe, um par de olhos encontrou os meus. O garçom. Seu olhar não era de pena, nem de espanto. Era algo diferente. Uma promessa silenciosa. E naquele momento, uma dúvida tomou conta de mim: pela primeira vez, alguém faria algo? O peso da mão dele ainda ardia na minha pele, mas o que me esmagava de verdade era o silêncio ao redor. Um restaurante inteiro viu o que aconteceu. E ninguém fez nada. O tilintar dos talheres cessou, os olhares se cruzaram rapidamente antes de desviarem. A elite da cidade, sempre tão ávida por fofocas e escândalos, agora fingia que não havia presenciado nada. Leonardo, por outro lado, se comportava como se nada tivesse acontecido. Com a calma de quem sabe que é intocável, continuou sua refeição. O garçom que testemunhou tudo hesitou por um segundo antes de se afastar, levando consigo a garrafa de vinho que nunca chegou a despejar em minha taça. Respirei fundo. Eu sabia que deveria fazer o mesmo, fingir que nada tinha acontecido. Não seria a primeira vez. Mas, por algum motivo, dessa vez parecia diferente. Meu coração batia forte. Não apenas pelo medo, mas por algo que eu ainda não conseguia nomear. Meus dedos deslizaram pela borda da taça, tentando encontrar alguma âncora para me segurar. No reflexo do vidro, vi meu próprio rosto. Os olhos baixos, a marca avermelhada na pele, a expressão vazia. A mulher que me encarava ali não parecia comigo. Leonardo ergueu o olhar. Sua voz saiu baixa, carregada de um tom afiado. Beba seu vinho. Era uma ordem. Como todas as outras. Engoli em seco e levei a taça aos lábios, mas o líquido não passou da minha garganta.
Foi então que ouvi um murmúrio próximo. Isso foi longe demais. Era um casal sentado a algumas mesas de distância. A mulher sussurrou, mas sua indignação era evidente. O homem ao lado dela, no entanto, a interrompeu com um aceno discreto. A mesma história de sempre. Todos sabiam, mas ninguém queria se envolver. Minhas mãos tremiam. Pela primeira vez, me perguntei se alguém chamaria a polícia. Mas o que isso adiantaria? Leonardo era um homem poderoso. Um telefonema e qualquer denúncia sumiria no ar. Ainda assim, algo dentro de mim mudou naquela noite. E eu senti que não estava mais tão sozinha quanto antes. O silêncio ainda pesava no ar, como um espectro invisível que pairava sobre cada mesa. Eu podia sentir os olhares fugidios, aqueles que viam, julgavam, mas não ousavam intervir. Era como se todos esperassem que eu me levantasse e fizesse algo. Mas o que eu poderia fazer? Leonardo continuava jantando tranquilamente. Sua postura era impecável, como se nada tivesse acontecido. Cada movimento calculado, cada garfada levada à boca com uma calma meticulosa. Ele sabia que ninguém diria nada. O medo que ele inspirava era maior que qualquer indignação passageira. Minha mão ainda tremia levemente ao redor do talher. O garçom que havia presenciado tudo não se afastou completamente. Ele permanecia a poucos metros de distância, atento. De tempos em tempos, lançava olhares discretos em minha direção. Diferente dos outros, ele não parecia disposto a esquecer o que viu. Andréia chegou sem ser notada, sentando-se à mesa ao meu lado. Sua presença era um choque de realidade em meio ao meu torpor. Seus olhos pousaram sobre minha pele avermelhada, e eu vi sua mandíbula se retesar. Você precisa sair daqui, ela sussurrou, inclinando-se levemente para mim. Pisquei, tentando encontrar minha voz. Eu não posso. Ele te bateu na frente de todos. O que mais você precisa? Engoli em seco. Eu queria dizer a ela que sair não era tão simples. Que Leonardo não era apenas meu marido, mas um homem influente, poderoso, capaz de destruir qualquer um que o desafiasse. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Leonardo ergueu os olhos, percebendo a presença de Andréia. Um sorriso cortês surgiu em seu rosto, mas eu conhecia aquele sorriso. Era um aviso. Querida, sua amiga não sabe que estamos jantando? Andréia manteve o olhar firme. Eu sei exatamente o que está acontecendo. A tensão ficou palpável. Leonardo apenas inclinou a cabeça, avaliando Andréia como um predador observa sua presa. Então sabe que minha esposa está perfeitamente bem, ele disse, cada palavra carregada de veneno. Meu corpo ficou rígido. A conversa foi interrompida por um movimento ao lado. O garçom havia se aproximado, com uma expressão neutra. Mas então, com a mesma voz profissional, ele murmurou. A senhora precisa de alguma ajuda? Foi a primeira vez que alguém me fez essa pergunta. E, pela primeira vez, eu não sabia como responder. Meu coração disparou. A pergunta do garçom ainda pairava no ar, um fio de esperança em meio ao silêncio sufocante. Leonardo largou os talheres e ergueu os olhos lentamente para o rapaz. Seu olhar afiado cortava como uma lâmina, carregado de uma autoridade que fazia até os mais poderosos tremerem. O que você disse? A voz dele era baixa, mas letal. O garçom não recuou. Seu rosto permaneceu impassível, mas algo em seus olhos dizia que ele sabia exatamente com quem estava lidando. Ele não estava apenas oferecendo ajuda. Ele estava testando minha coragem. Minhas mãos estavam frias, suadas. Por um segundo, me imaginei dizendo sim, levantando-me, indo embora dali. Mas a realidade logo me esmagou. Se eu dissesse qualquer coisa errada, se desse qualquer sinal de que queria fugir, Leonardo faria dessa noite um pesadelo que eu jamais esqueceria. Minha esposa está bem, Leonardo respondeu por mim, sua voz carregada de desdém. O garçom permaneceu ali por um segundo a mais do que deveria, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas minha garganta estava fechada.
O medo me prendia à cadeira. Ele assentiu devagar e recuou, desaparecendo entre as mesas, mas algo me dizia que aquela não era a última vez que eu o veria. Andréia, ao meu lado, estava rígida. Seus olhos estavam fixos em mim, mas ela não disse nada. E talvez isso tenha doído mais do que qualquer palavra. Leonardo pegou minha mão sobre a mesa e apertou levemente. Aos olhos dos outros, era um gesto de carinho. Para mim, era um aviso. Vamos terminar nosso jantar, ele disse, como se nada tivesse acontecido. E eu apenas assenti, engolindo em seco, enquanto dentro de mim, algo começava a se partir. Meu coração disparou. A pergunta do garçom ainda pairava no ar, um fio de esperança em meio ao silêncio sufocante. Leonardo largou os talheres e ergueu os olhos lentamente para o rapaz. Seu olhar afiado cortava como uma lâmina, carregado de uma autoridade que fazia até os mais poderosos tremerem. O que você disse? A voz dele era baixa, mas letal. O garçom não recuou. Seu rosto permaneceu impassível, mas algo em seus olhos dizia que ele sabia exatamente com quem estava lidando. Ele não estava apenas oferecendo ajuda. Ele estava testando minha coragem. Minhas mãos estavam frias, suadas. Por um segundo, me imaginei dizendo sim, levantando-me, indo embora dali. Mas a realidade logo me esmagou. Se eu dissesse qualquer coisa errada, se desse qualquer sinal de que queria fugir, Leonardo faria dessa noite um pesadelo que eu jamais esqueceria. Minha esposa está bem, Leonardo respondeu por mim, sua voz carregada de desdém. O garçom permaneceu ali por um segundo a mais do que deveria, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas minha garganta estava fechada. O medo me prendia à cadeira. Ele assentiu devagar e recuou, desaparecendo entre as mesas, mas algo me dizia que aquela não era a última vez que eu o veria. Andréia, ao meu lado, estava rígida. Seus olhos estavam fixos em mim, mas ela não disse nada. E talvez isso tenha doído mais do que qualquer palavra. Leonardo pegou minha mão sobre a mesa e apertou levemente. Aos olhos dos outros, era um gesto de carinho. Para mim, era um aviso. Vamos terminar nosso jantar, ele disse, como se nada tivesse acontecido. E eu apenas assenti, engolindo em seco, enquanto dentro de mim, algo começava a se partir. A faca deslizava sobre o prato de porcelana, cortando a carne com precisão. O som ritmado do metal contra a louça me fez lembrar de outra noite, anos atrás, quando ainda acreditava que o amor de Leonardo era a melhor coisa que já havia me acontecido. Eu era jovem quando nos conhecemos. Ele tinha um magnetismo irresistível, um homem que dominava qualquer ambiente em que entrava. Eu me apaixonei por seu charme, sua inteligência, sua maneira de fazer o mundo parecer pequeno diante de seus pés. Ele me fazia sentir especial. E eu acreditei. Nos primeiros meses de casamento, tudo era um conto de fadas. Viagens, jantares sofisticados, presentes caros. Mas então começaram os pequenos avisos. Uma crítica sobre minha roupa. Um comentário cortante sobre como eu deveria me comportar. Depois, os acessos de raiva, os apertos firmes no braço. No início, eram apenas palavras afiadas, mas logo vieram os gestos. A primeira vez que ele me bateu, eu disse a mim mesma que tinha sido um erro. Ele se ajoelhou, pediu desculpas, jurou que nunca mais faria aquilo. Eu queria acreditar. Queria que meu casamento continuasse perfeito aos olhos dos outros. E por isso, aceitei. Os pedidos de desculpas desapareceram com o tempo. A violência se tornou parte da rotina, camuflada em desculpas, em promessas vazias. Ele me afastou dos meus amigos, me isolou. E eu me convenci de que não tinha saída. Agora, sentada diante dele, no mesmo restaurante onde minha humilhação foi pública, percebia o quanto havia permitido que ele me moldasse. O que restava de mim? Leonardo limpou os lábios com o guardanapo e inclinou-se levemente sobre a mesa. Está tão calada esta noite, comentou, sua voz carregada de falsa doçura. Eu o encarei. Pela primeira vez em muito tempo, não desviei o olhar. Algo dentro de mim,
que ficou adormecido por anos, começou a despertar. Mas ainda não era o momento. Então, fiz o que sempre fiz, abaixei os olhos, sorri levemente e continuei fingindo. Por enquanto. Meu coração batia tão forte que temi que Leonardo percebesse. Minha mente rodava em 1000 direções, tentando processar tudo. Ele não era apenas um homem abusivo. Ele era um criminoso. E eu estava ao lado dele todo esse tempo, sem saber da verdadeira extensão de sua perversidade. Respirei fundo, mantendo minha expressão neutra. Leonardo odiava a fraqueza. Qualquer sinal de medo e ele perceberia que algo estava errado. Me forcei a cortar um pedaço do prato à minha frente, mastigando sem realmente sentir o gosto. O garçom, ou melhor, o policial disfarçado, voltou a circular pelo salão. Ele se posicionou a poucos metros da nossa mesa, fingindo organizar taças sobre um balcão. Mas agora, eu sabia a verdade. Ele estava observando Leonardo. E me observando também. Andréia deslizou um guardanapo em minha direção, como se fosse um gesto casual. Abriu discretamente. Dentro, um bilhete rabiscado, asterisco asterisco, ele pode te ajudar. Mas você precisa decidir. Asterisco asterisco. Minha boca ficou seca. Se eu ajudasse na investigação, Leonardo me destruiria. Mas se ficasse ao lado dele, o destino que me aguardava seria ainda pior. Levantei o olhar e, por um segundo, o garçom me encarou. Seus olhos diziam tudo, asterisco asterisco eu tinha uma saída, asterisco asterisco. Mas será que eu teria coragem de pegá-la? Leonardo largou o guardanapo sobre a mesa com um gesto impaciente. O jantar havia acabado, mas o que me esperava depois ainda era um mistério. Eu sabia que cada passo dali em diante precisava ser calculado. Ele levantou-se primeiro, como sempre, e estendeu a mão para mim. Um olhar atento não veria nada além de um gesto cortês. Mas eu sabia o que aquilo significava. Um aviso. Uma ordem silenciosa. Engoli em seco e coloquei minha mão na dele. Seu aperto era firme, os dedos envolvendo os meus como uma algema invisível. A pele dele estava quente, e, por um instante, senti como se estivesse tocando fogo. O medo me fazia querer recuar, mas algo dentro de mim se manteve firme. Caminhamos pelo salão em silêncio. O restaurante continuava movimentado, mas o clima era diferente. Algumas pessoas ainda nos observavam, outras fingiam não ver. A cena de minutos atrás estava fresca na memória de todos. Mas ninguém ousou interferir. Como sempre. O garçom, o policial disfarçado, reapareceu ao lado da porta de saída. Ele se movia com naturalidade, mas seus olhos estavam fixos em mim. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Leonardo sentiu a tensão no ar. Parou abruptamente antes de sairmos e virou o rosto para o garçom, encarando-o de cima a baixo com desprezo. Tem algo para dizer? Ele disse, sua voz carregada de arrogância. O homem não hesitou. Lentamente, levou a mão ao bolso e retirou algo que brilhou sob a luz quente do restaurante. Um distintivo. Senhor Vasconcelos, ele disse, sua voz firme, sem hesitação. O senhor está preso. Por um segundo, o tempo parou. Os olhos de Leonardo se arregalaram levemente antes de se tornarem duas fendas de ódio. Sua boca se abriu, pronto para retrucar, mas o policial continuou. O senhor está sendo investigado por fraude, lavagem de dinheiro e corrupção. Está detido. A tensão no restaurante explodiu como uma onda silenciosa. Vi olhares se encontrando, pessoas se movendo sutilmente para assistir à cena. Pela primeira vez, ninguém fingia que não via. Isso é um absurdo. Leonardo esbravejou, tentando manter o controle da situação. Você sabe com quem está falando? O policial não reagiu à provocação. Era como se já estivesse acostumado a lidar com homens como ele. Sim. E por isso mesmo, essa noite acaba aqui. 2 outros agentes apareceram, cercando. Leonardo me soltou bruscamente e recuou, os olhos fervendo em fúria.
Ele olhou para mim, e naquele momento eu soube, ele queria que eu interviesse. Que eu dissesse algo. Que eu confirmasse que tudo aquilo era um erro. Mas eu não disse nada. Apenas observei. E, pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. E pela primeira vez, eu soube que estava livre. Leonardo foi levado pelos policiais sob os olhares atentos dos clientes do restaurante. O homem que sempre andou como um rei agora era empurrado para fora, algemado, sem ninguém para defendê-lo. Eu permaneci imóvel, sentindo um vazio estranho dentro de mim. Ele se virou uma última vez antes de desaparecer pela porta. Seus olhos encontraram os meus, carregados de ódio, promessas silenciosas de vingança. Mas eu não desviei o olhar. Não mais. O restaurante começou a se agitar novamente. Murmúrios espalharam-se como fogo entre as mesas. Eu sentia os olhares sobre mim, alguns de pena, outros de julgamento. A mulher que sempre foi vista como a esposa perfeita agora era o centro de um escândalo. Você precisa sair daqui, Andréia sussurrou ao meu lado. Eu a encarei, piscando algumas vezes, tentando absorver tudo. Sair para onde? O garçom, ou melhor, o policial que havia me dado uma saída, ainda estava ali. Ele não disse nada, mas sua presença me fazia sentir um misto de alívio e incerteza. Eu deveria estar feliz. Eu estava livre. Mas por que meu peito parecia tão pesado? A verdade veio como um soco no estômago. Eu nunca soube o que era liberdade. Durante anos, minha vida foi moldada ao redor de Leonardo. Cada escolha, cada movimento, tudo era ditado por ele. Agora, sem ele, o que sobrava de mim? Andréia tocou minha mão com delicadeza. Você não precisa fazer isso sozinha. Mas era exatamente assim que eu me sentia. Sozinha. O restaurante parecia pequeno demais, sufocante. As paredes se fechavam ao meu redor. O burburinho de vozes aumentava, os olhares me queimavam. Eu precisava sair dali. Levantei-me devagar, minhas pernas trêmulas, mas firmes. Pela primeira vez, caminhei sem Leonardo ao meu lado. Cada passo parecia um desafio. Mas eu continuei. Ao passar pela porta, senti o vento frio da noite contra meu rosto. Fechei os olhos por um instante, inspirando fundo. O ar nunca pareceu tão leve. Mas a liberdade vinha com um preço. E eu não fazia ideia do que viria depois. A porta do restaurante se fechou atrás de mim, mas eu ainda sentia os olhares cravados em minhas costas. A noite estava fria, e por um instante me dei conta de que não sabia para onde ir. Pela primeira vez em anos, ninguém ditava meus passos. Andréia parou ao meu lado, os braços cruzados, tentando decifrar minha expressão. Quer ir para minha casa? Sua voz era suave, mas cheia de preocupação. A ideia de um lugar seguro era tentadora, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar aquilo sozinha. Eu não podia mais depender de ninguém. Eu preciso pensar. Andréia suspirou, mas não insistiu. Atravessei a rua em passos incertos. Minhas mãos ainda tremiam, não de medo, mas da estranha sensação de vazio. O carro de Leonardo, que antes me esperava em qualquer saída, não estava mais ali. Eu olhei ao redor e percebi que, pela primeira vez, não havia um motorista, não havia um destino pré-determinado. Peguei um táxi. Quando o motorista perguntou para onde, eu hesitei. Sempre soube para onde ia. Leonardo decidia. Agora, o simples ato de escolher um destino parecia um peso esmagador. Para um hotel, murmurei. O caminho foi silencioso. Meu reflexo no vidro da janela mostrava um rosto que eu quase não reconhecia. Quem eu era sem Leonardo? Quando cheguei ao quarto, sentei-me na beirada da cama, olhando para o nada. O silêncio me engolia. Meu telefone vibrou na bolsa. Uma mensagem de um número desconhecido. Se precisar de ajuda, me procure. Era o policial. O homem que viu minha dor e fez o que ninguém jamais teve coragem de fazer. Fechei os olhos, sentindo o peso do dia finalmente me atingir.
Eu estava livre. Mas agora vinha a parte mais difícil. Descobrir quem eu era sem ele. Quantas vezes ignoramos os sinais porque temos medo do que vem depois? Helena viveu anos acreditando que não tinha saída, que a vida que levava era a única possível. Mas a verdade é que sempre há uma escolha, por mais difícil que pareça. O que você faria no lugar dela? Teria coragem de arriscar tudo por sua liberdade ou continuaria preso ao medo do desconhecido? Agora, clique no vídeo que está na tela e continue sua jornada de autoconhecimento. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa, que nos fazem refletir sobre nossas escolhas e o poder de mudar o próprio destino. Até a próxima!